quero profetizar que esse mês, toda área que está debaixo de escravidão na sua vida, encontra liberdade. O Espírito Santo promove uma liberdade sobre você. O espírito de escravidão sai da sua vida, porque você reconhece o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus faz com que você reconheça a paternidade de Deus na sua vida. Estamos numa série que durante esse mês o Espírito Santo nos direcionou, que é uma série intitulada sobre nós andarmos no poder do Espírito Santo. Diga comigo, o poder do Espírito Santo. E nós aprendemos na ministração anterior que o Espírito Santo não é apenas uma sensação, não é apenas uma fluência ou uma influência. O Espírito Santo é uma pessoa. E nós estamos na era do Espírito Santo. E esse é um tempo para nós reconhecermos a presença do Espírito Santo. E no Salmo 51 nós vemos que Davi, ele liberou uma oração de dependência do Espírito Santo. E Salmo 51, no versículo 10 e 11, ele orou dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito equilibrado, e não me lances fora da tua presença, não retire de mim o teu Espírito Santo. Levante as suas mãos bem alto e diga comigo: não retire de mim o teu Espírito Santo. Faça essa oração comigo. Cria, ó Deus, em mim um coração puro, e renova em mim um espírito equilibrado, e não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Eu quero dizer que essa é uma estação onde você e eu seremos tomados pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo, como uma pessoa, ele libera um poder dunamis, que é um poder explosivo. E isso faz com que aquilo que nós experimentamos do reino não seja simplesmente palavras persuasivas, mas que venhamos a viver uma demonstração do reino de Deus. Então o evangelho do reino não consiste em palavras, mas em demonstração e em poder. O evangelho do reino, de acordo com o apóstolo Paulo, consiste numa pregação e consiste numa demonstração de poder. Diga comigo: o evangelho deve ser pregado, mas deve ser demonstrado. Você não deve apenas anunciar ou pregar ou proclamar o evangelho do reino. Você também foi chamado para demonstrar a verdade que há no evangelho do reino. Se nós apenas falamos, se nós apenas anunciamos ou pregamos o evangelho do reino e não demonstramos o poder que há no evangelho do reino, nós estamos lançando fora a presença do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, o que nós vivemos são apenas palavras persuasivas. Sem o Espírito Santo, nós não evidenciamos a demonstração do poder sobrenatural do reino de Deus. E a nossa fé, ela se apoia, conforme o apóstolo Paulo diz, não apenas nas informações, mas ela se apoia na demonstração do poder sobrenatural, do poder de Deus, que é o Espírito Santo. Então eu quero declarar que esse mês, toda a influência da incredulidade,
toda a influência da religiosidade na sua mente, no seu coração, trazendo dureza ao seu coração, trazendo argumentos à sua mente e trazendo enrijecimento ao seu corpo físico, venha a ser demolida pelo poder do Espírito Santo. A fé no Filho de Deus venha a ser ativada no seu espírito nesse tempo, e o poder de Deus venha a tocar a sua vida e te transformar em nome de Jesus. Nós aprendemos em Romanos capítulo 8, no versículo 14, que todo aquele que é filho de Deus, ele é guiado pelo Espírito Santo. Diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O Espírito Santo é o selo da nossa salvação, é o selo da nossa conversão. Todos nós que nos rendemos a Jesus, reconhecemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, cremos no nosso coração e confessamos com a nossa boca, nós nos tornamos filhos de Deus, deixamos de ser criaturas, e quando nos tornamos filhos de Deus, imediatamente o Espírito Santo vem habitar em nós. Então coloque a mão aí no seu coração e eu declaro que você comece a ter uma experiência com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo está dentro de você. Eu vou repetir, o Espírito Santo está dentro de você. O Espírito Santo é a garantia de que você é filho, filha de Deus. O Espírito Santo é o que faz com que você receba o amor paternal de Deus. A filiação do Pai vem através da presença do Espírito Santo na sua vida. Romanos 8, versículo 5 diz, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Agora, o que é a carne? A carne nada mais é do que uma vida natural. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo, os que são naturais e não espirituais, eles vão se inclinar para as coisas naturais. Quantas vezes você viveu uma vida natural? Quantas vezes eu vivi uma vida natural? Mas se nós somos filhos de Deus, não fomos chamados para viver a vida natural. Nós somos chamados para viver uma vida sobrenatural. Quantos querem viver uma vida sobrenatural? Uma vida sobrenatural é uma vida cheia do Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz no versículo 5, aqueles que são naturais inclinam-se para as coisas naturais. Um exemplo claro disso, quando você passa por algum tipo de doença ou algum tipo de enfermidade, qual é a sua primeira ação? Ou qual é a sua primeira reação? A sua primeira ação ou reação é você buscar tomar um medicamento, ou é você orar e pedir ao Espírito Santo que venha trazer cura sobre o seu corpo? Quando você recebe o seu salário, quando você recebe ali da sua prestação de serviço, ou quando algum recurso entra na sua vida, a primeira coisa que você faz é tomar as decisões de forma natural, ou você pergunta ao Espírito Santo o que você deve fazer com esses recursos? Quando você está atravessando por alguma dificuldade no seu casamento ou na sua família, a primeira ação que você tem é agir de forma natural, ou é você convidar o Espírito Santo para que resolva essa situação junto com você? Isso é você se tornar uma pessoa espiritual. Eu não estou isentando aqui das suas decisões. Eu não estou isentando você de não tomar um medicamento. Eu não estou isentando você de tomar uma decisão e de pagar as suas contas. Não é isso que eu estou falando. O que eu quero focar aqui é que você venha buscar o Espírito Santo no seu viver diário. Que você venha ter a companhia do Espírito Santo como seu amigo em cada decisão da sua vida. Então precisamos aprender
a reconhecer o Espírito Santo em cada tomada de decisão. E veja como as trevas odeiam quando nós falamos do Espírito Santo. Por quê? Porque quando nós falamos do Espírito Santo, você deixa de ser natural e você começa a se tornar uma pessoa espiritual. O apóstolo Paulo continua dizendo: mas os que estão segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Quantos querem paz? Quantos querem vida no seu dia a dia? Então seja uma pessoa espiritual. Portanto, a inclinação da carne, você viver só no natural, é inimizade contra Deus, porque não está sujeita à lei de Deus e nem o pode ser em verdade. Portanto, os que são na carne não podem agradar a Deus. Se você vive apenas uma vida natural, você não pode agradar a Deus. Se você vive apenas no natural, você não está reconhecendo o senhorio do Espírito Santo na sua vida. Você está dizendo que você tem mais autoridade e autonomia e regência do que o Espírito Santo na sua vida. Então aqueles que vivem de forma natural não podem agradar a Deus. Versículo 9: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Levante as suas mãos. Eu profetizo que vocês não andarão na carne. Vocês não se inclinarão para as coisas da carne. Vocês começarão a ter experiência com o Espírito Santo e se inclinarão às coisas do Espírito Santo. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Diga: o Espírito Santo habita em mim. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se você não tem o Espírito Santo, você não pertence a Cristo. Um dos sinais de nós pertencermos a Cristo é reconhecermos a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Versículo 10: e se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vocês, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo Espírito Santo que em vós habita. De maneira que, irmãos, nós somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se vivemos segundo a carne, morreremos. Mas se vivemos segundo o Espírito e pelo Espírito mortificarmos as obras do corpo, viveremos. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E porque não recebestes o espírito de escravidão. Veja, o apóstolo Paulo está falando sobre uma vida natural e uma vida espiritual, sobre uma vida na carne e uma vida segundo o Espírito de Deus. E imediatamente ele diz: se vocês são guiados pelo Espírito, vocês são filhos de Deus. E olha o que acontece quando você reconhece o Espírito Santo: você é livre da escravidão. Então eu quero profetizar que esse mês, toda área que está debaixo de escravidão na sua vida, encontra liberdade. O Espírito Santo promove uma liberdade sobre você. O espírito de escravidão sai da sua vida, porque você reconhece o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus faz com que você reconheça a paternidade de Deus na sua vida. Versículo 16: e o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se você vive em áreas de escravidão, se você vive em áreas de escassez, eu quero te dizer que a partir de hoje você terá comunhão com o Espírito Santo, intimidade com o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai testificar, vai confirmar, vai validar no seu espírito que você não foi chamado para a pobreza, para a escassez,
escassez, para a miséria, para a doença, para a morte, para algum tipo de enfermidade, para a destruição, para a paralisação, mas irá testificar de que você foi chamado para viver uma vida em abundância. E o apóstolo Paulo diz que é o Espírito Santo que vai testificar, alimentar o nosso espírito e validar de que verdadeiramente somos filhos de Deus. E o que acontece quando o Espírito Santo faz isso? Versículo 17. Se nós somos filhos, logo somos também herdeiros. Veja, quando o Espírito Santo vem ao seu espírito e você se torna uma pessoa espiritual, você deixa de ser escravo, você passa a ser filho, mas não apenas isso, você se transforma num herdeiro e numa herdeira de Deus. Deixa eu te dizer algo, você é herdeiro e herdeira das grandezas do reino de Deus. No reino de Deus não há pobreza, no reino de Deus não há escassez, no reino de Deus não há doença, no reino de Deus não há miséria, no reino de Deus não há injustiça, no reino de Deus não há enfermidade, no reino de Deus não há destruição, no reino de Deus não há desânimo, morte, tristeza, dor ou angústia. Então o que você tem para herdar do reino é apenas uma vida, uma plenitude, uma alegria, uma realização, a abundância, a fartura, a prosperidade, a saúde emocional, mental, física. É isso que você foi chamado para ser herdeiro. Não aceite ser herdeiro das coisas naturais. Aceite ser herdeiro das coisas do Espírito. Porque pertencer a Cristo, reconhecer a Jesus Cristo, é ter o Espírito Santo. Então levante as suas mãos e diga: eu confesso com a minha boca e creio no meu coração que Jesus Cristo é o Senhor e que eu sou cheio do Espírito Santo e guiado por Ele, e a partir de hoje me converto num homem e mulher espiritual, em nome de Jesus. O Espírito Santo habita em todo cristão, e isso você vê na Bíblia que é incontestável. Então o Espírito Santo está dentro de você. Portanto, nós não iremos apenas receber do Espírito Santo, como que se nós nunca tivéssemos tido o Espírito Santo como filhos de Deus. Quando você rende o seu coração a Jesus, o Espírito Santo está dentro de você. Porém, diga comigo, porém, há um batismo, há uma manifestação que vem do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E essa manifestação, ela é derramada sobre nós por causa de uma necessidade apresentada. Então você é morada do Espírito Santo, mas também você precisa do batismo do Espírito Santo. Você precisa da presença do Espírito Santo. Você precisa ser cheio do Espírito Santo, porque você só vai caminhar em direção ao seu futuro quando você for cheio do Espírito Santo. Uma coisa é você ter o Espírito Santo em você, outra coisa é você ser cheio do Espírito Santo, ser cheio de uma medida do Espírito Santo a cada dia. Quantos estão entendendo? Então, muitas pessoas cristãs têm o Espírito Santo, mas o Espírito Santo está anulado em suas manifestações nas suas vidas. Por quê? Porque essas pessoas não receberam do derramar, do overflow, do transbordar do Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo para com a vida delas. Então elas não têm experiências sobrenaturais, porque elas apenas não se despertaram para uma manifestação nova do Espírito Santo. E aí está a resposta que talvez você tenha feito em algumas vezes, porque muitas pessoas
têm e possuem dentro do corpo de Cristo uma teoria cessacionista, uma teoria onde o Espírito Santo ele foi apenas derramado na igreja primitiva e não mais ele é derramado no meio do corpo de Cristo. Porém, isso não condiz com a palavra de Deus, porque nós recebemos o Espírito Santo quando reconhecemos a Jesus, mas nós também precisamos ser cheios do Espírito Santo continuamente. Precisamos do derramar do Espírito Santo. E a teoria cessacionista, uma teoria que é teológica, diz que a manifestação do Espírito Santo, ela não deve ser mais evidente no corpo de Cristo. Então não acredita mais nas manifestações do Espírito Santo, como dons espirituais, como uma ativação de poder e de maravilhas, como fluir e falar em línguas. Todos acreditam que isso foi para a igreja primitiva e não deve ser mais manifestado no nosso meio para a igreja de hoje. Por isso não é o que vemos na palavra de Deus. O que vemos na palavra de Deus é algo diferente. O que vemos na palavra de Deus é que nós precisamos continuamente de um derramar do Espírito Santo. E o próprio Jesus falou sobre isso. Lucas capítulo 11. Vai lá comigo, por favor. Em Lucas capítulo 11, no versículo 9. O Espírito Santo irá te encher hoje. Lucas 11, no versículo 9. Diz assim: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai, achareis, batei, abrir-se-vos-á. Pois qualquer que pede, recebe, quem busca, acha, e quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas, bom presente aos seus filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, se nós, sendo pais que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai, veja que o Espírito Santo está ligado à paternidade de Deus, quanto mais o nosso Pai Celestial não libera do teu Espírito para todos aqueles que pedem. Para que nós temos que pedir o Espírito Santo, se na salvação nós recebemos o Espírito Santo e Ele vem fazer morada em nós? Porque o Espírito Santo quer te encher e quer fazer você transbordar da presença dEle. Ele quer que você tenha novas experiências. Então o Pai dá do seu Espírito, de uma medida do seu Espírito, para todos aqueles que pedem. Quando você quer ser cheio do Espírito Santo, a chave para você ser cheio do Espírito Santo é pedir ao Pai. Quando nós pedimos ao Pai, Pai, encha-me do teu Espírito. Pai, encha-me do teu Espírito. O Pai irá liberar uma medida do teu Espírito sobre você. Você tem o Espírito Santo fazendo morada na sua vida, mas você precisa ser cheio do Espírito Santo. E hoje é uma manhã para você sair daqui cheio do Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito Santo na salvação, mas entramos num processo de sermos cheios do Espírito Santo na nossa vida diária. Então, não se sustente apenas em ter o Espírito Santo habitando dentro de você. Busque por mais, busque da presença dEle, busque da companhia dEle, busque da manifestação do poder dEle, busque o Espírito Santo. Peça ao Pai para te encher do Espírito Santo todos os dias. Isso vai trazer a garantia de você viver como filho e como herdeiro de Deus.
E o apóstolo Paulo nos ensinou sobre isso. Em João 20, 22, antes de nós irmos ao apóstolo Paulo, Jesus novamente falou sobre isso. Ele disse lá em Lucas 11, quando nós lemos, que quando nós pedirmos ao Pai, Ele liberaria do teu Espírito Santo. Mas em João 20, 22, quando Jesus estava tendo uma reunião com seus discípulos, a palavra de Deus diz que Ele se aproximou dos seus discípulos, soprou sobre eles e disse: recebam do Espírito Santo. Veja, eles receberam uma medida do Espírito Santo. Mas em Atos 2, no dia de Pentecostes, eles receberam uma porção, uma sobrecarga, uma dinamite, um poder explosivo do Espírito Santo em Pentecostes. Então você pode ser cheio do Espírito Santo todos os dias e o dia inteiro. Não seja uma pessoa vazia, não seja uma pessoa oca, não seja uma pessoa carnal, não seja uma pessoa natural, seja uma pessoa cheia do Espírito Santo. E eu quero dizer que o ruar, o sopro, o fôlego seja liberado sobre você nessa manhã. Entre pelas suas narinas e traga o poder do Espírito sendo ativado sobre você em nome de Jesus. Efésios 5 diz algo, acompanhem comigo nos telões, versículo 17. O apóstolo Paulo diz: por essa razão, não vos torneis insensatos ou tolos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Diga comigo: enchei-vos do Espírito. Na versão original diz: não se embriaguem com vinho no qual há dissolução, mas continue sendo cheio do Espírito. Isso quer dizer que você precisa fazer do seu viver diário uma busca contínua para se encher do Espírito Santo. A embriaguez, e eu conheço bem vocês aqui, todos vocês tiveram algum momento ou alguma circunstância, alguma situação onde vocês enfrentaram algum tipo de embriaguez, sim ou não? Não estou falando de você, mas alguma outra situação ao seu redor. E nós percebemos que a embriaguez, ela dura mais ou menos ali 24 horas. Tudo bem que tem pessoas tão loucas, né, que passam ali na ressaca 2, 3 dias. Sim ou não? Mas há um efeito, há um tempo. A embriaguez, ela é temporária. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo algo: vocês não devem se embriagar com o vinho. Vocês não devem se embriagar com o vinho no qual há dissolução. Mas ele faz uma comparação. Mas vocês devem se encher do Espírito Santo continuamente. O que significa isso? O apóstolo Paulo está dizendo que da mesma forma que o efeito da embriaguez passa, também se nós não buscarmos a presença do Espírito Santo, ela vai ser minada na nossa vida. Ela vai se apagar. Então, uma das formas de nós recebermos do Espírito Santo é sermos cheios do Espírito Santo continuamente. Essa palavra cheio aí é a palavra plero no grego, que significa algo muito importante. Presta atenção. Significa você pegar um barco ou um navio, e dentro desse navio há várias comportas. E essas comportas, quando elas são cheias ali, né, vem os containers e enche aqueles navios, né, nas embarcações. Quando um barco está repleto, está cheio em toda a sua capacidade, para os gregos isso significa plero. Então, plero significa você ter um navio em sua completa e total capacidade. O que significa isso? O apóstolo Paulo está dizendo: você deve ser cheio do Espírito Santo. Você, como um navio, deve estar continuamente abastecido
abastecido, carregado pelo Espírito Santo em todas as suas comportas. Então, não é que você é cheio do Espírito Santo aos domingos quando você vem na reunião. Você deve ser cheio do Espírito Santo continuamente. Uma rotina, uma prática de vida, um viver diário. Você deve encher as comportas do seu espírito com o Espírito Santo. Isso significa você ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo não dura 24 horas, não dura meia hora, não dura 3 dias, não dura um mês. O Espírito Santo quer ter relacionamento com você. Quantos são casados aqui? Você não passa 24 horas sem falar com seu cônjuge. Pelo menos um oi. Ah, apóstolo, mas tem dia que a gente está brigado. Mas mesmo assim você fala. Você briga, então você fala. O tempo inteiro. Sim ou não? Olha como é que eu vou, viu? Eu vou certinho no ponto. Então você não para 24 horas de falar com o seu cônjuge. Da mesma forma é assim com o Espírito Santo. Você não deve se afastar do Espírito Santo, mas você deve ter uma busca contínua. Você ser cheio do Espírito Santo é você ser cheio do Espírito Santo todos os dias e a cada dia. Então o Espírito Santo quer te encher hoje. Eu vou repetir, o Espírito Santo ele quer te encher hoje. Que mostra isso. Ser cheio do Espírito Santo não é um evento. Tem pessoas que falam assim: eu recebi o Espírito Santo lá em 1950 e tantos. Eu recebi o Espírito Santo em 1990. Eu recebi o Espírito Santo em 2000 e não sei o quê. Não, você recebeu o Espírito Santo só lá. Então tu tá muito oco. Porque ser cheio do Espírito Santo é um processo. É um viver diário. E a religião faz a gente pensar que nós somos cheios do Espírito Santo e tá bom. Aí você fala assim: eu posso orar por você? Não, eu já sou cheia do Espírito Santo desde 1940. Não tá cheio não. Porque isso mostra que a religião castra o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é um evento. Ser cheio do Espírito Santo é um processo. Então você precisa de uma porção do Espírito Santo a cada dia. Por isso Jesus disse: o Pai quer dar para vocês o Espírito Santo. Só que vocês precisam pedir. Peçam e o Pai irá liberar sobre vocês a porção diária do Espírito Santo. Há um livro que é o livro do Benny Hinn, que se chama Bom Dia, Espírito Santo. É um livro extraordinário. Se você não leu esse livro, ele é um livro antigo, mas a revelação sempre é refrescante. Refrigera o nosso espírito, porque nós falamos do Espírito Santo. E ele, quando entendeu o processo de ser cheio do Espírito Santo, ele entendeu que ele precisava ter comunhão. Então todos os dias ao acordar, ele dava bom dia ao Espírito Santo. Quantos bom dias você já deu para o Espírito Santo? Isso é ser cheio do Espírito Santo, uma porção diária. Eu quero profetizar sobre os filhos dessa casa, que vocês terão comunhão com o Espírito Santo. Que vocês não terão apenas eventos esporádicos com o Espírito Santo, mas vocês serão cheios do Espírito Santo na porção diária, na porção de hoje. Tem pessoas que dizem: ah, eu sou cheio do Espírito Santo, eu já falo em línguas, eu não preciso ser cheio do Espírito Santo. Mentira, porque você precisa ser cheio do Espírito Santo em todas as comportas. Lembre-se do barco, lembre-se do navio. Há comportas no seu espírito que precisam ser preenchidas do Espírito Santo. Então ser cheio do Espírito Santo é você carregar o seu navio com os containers da manifestação do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, o apóstolo Paulo diz isso de forma brilhante em Colossenses capítulo 1. É você ser cheio da manifestação da plenitude divina. A plenitude divina, Colossenses 1:19, pode colocar nos telões.
Diz: pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude em Jesus habitasse. Jesus era um homem cheio do Espírito Santo aqui na terra. Se Jesus foi um homem que caminhou cheio da plenitude do Espírito Santo aqui na terra, você e eu também podemos caminhar na plenitude do Espírito Santo. Sabe o que significa você ter plenitude do Espírito Santo? Plenitude do Espírito Santo, a palavra plenitude aí é a palavra pleroma, que significa você ser cheio por completo, mas também significa um navio que está cheio na sua capacidade total. Veja, o apóstolo Paulo diz: vocês precisam ser cheios do Espírito Santo. Cheios ali é pleros. Pleros e pleroma vem da mesma raiz. Você ter a sua capacidade total. O seu navio precisa estar carregado. Deixa eu dizer, o seu espírito vai sair daqui hoje carregado pelo Espírito Santo. A plenitude do Espírito Santo vai fazer com que as comportas do teu espírito recebam os containers de glória do Espírito Santo sobre você. Então, pleros e pleroma significa a mesma coisa. Significa um grande navio sendo cheio da sua total capacidade. Agora, quais são esses containers? E quais são essas comportas que nós temos no nosso espírito? A própria palavra de Deus nos mostra isso. E está lá em Isaías capítulo 11, no versículo 1 e 2. Vá lá comigo em Isaías capítulo 11, versículo 1 e 2. Sobrondo robo sobracaya rabassou. Quando nós falamos do Espírito Santo, estruturas de religiosidade começam a se romper nas suas linhas de pensamento. Então, todo navio, arruma para mim uma foto de um navio com comportas abertas, por favor. Eu amo assim assustar esse povo de uma hora para outra. Então, todo mundo está imaginando? Feche os seus olhos aí. Imagine um navio bem grandão. Isso. Com aquelas comportas. Eu tenho certeza que você já viu algum container na sua vida, né? Um container, eu não sei, o Paulo deve saber mais ou menos a medida de um container. Você sabe, Múcio? Mais ou menos? 40 pés, 20 pés. Ok. Alguém entendeu isso? Então, mas imagine aí, é algo bem grande, bem pesado, bem robusto. Então, para um container entrar no navio, eu quero que você imagine o tamanho desse navio. Assim é o seu espírito. E aí, olha para mim, antes de você imaginar. Olha para mim, porque eu quero quebrar a religiosidade na sua vida. O que você está vendo aqui hoje? Quem está me vendo aqui? Você está me vendo? Todo mundo está me vendo? Tem alguém cego aqui? Não. Ok. E se você estiver cego, seja curado agora. Em nome de Jesus. Todos estão me vendo? Sim? Ok. Você não está me vendo. Você está me vendo apenas na minha carcaça. Na minha estrutura física. Só que eu sou maior do que isso. Eu sou muito maior do que isso. O nosso espírito é muito maior do que a gente imagina. Ok? Nós somos um espírito. Então, o que você está vendo é apenas a carcaça. Dá um beliscão aí nessa pessoa do seu lado. Isso, é a carcaça dela. O espírito dela é muito maior do que ela. Seu espírito é muito maior do que você. Então o seu corpo, ele apenas é uma estrutura para o seu espírito. Mas você não é essa carcaça, você é muito maior do que essa carcaça. Então por que eu estou falando isso? Porque quando a gente imagina um navio, aí a gente imagina um navio, né, naquele oceano gigante, imenso. E aí a gente imagina aquele navio pequenininho. Não, mas vai lá dentro de um porto e você vai ver o tamanho de um navio. Se você já imagina um container, você vê que o navio precisa ser muito maior do que um container. Porque ele comporta muitos containers. Sim ou não? Assim também é o seu espírito. Seu espírito é maior do que isso. O diabo quer fazer achar que você é pequeno, que você é uma pessoa que está sendo diminuída, que você não é nada, um Zé Ninguém, que ninguém te olha. Deixa eu te dizer, o teu espírito
Espírito, alinhado ao Espírito Santo, é muito, 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 muito maior do que toda a estrutura das trevas. Por isso que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Porque quando nós somos cheios do Espírito Santo, o nosso Espírito, ele governa sobre a nossa carne, sobre a nossa vontade natural. E sabe o que o diabo faz? Faz você aceitar que essa estrutura carnal aqui governe quem realmente você é. Olha só que coisa terrível. O diabo faz você diminuir o poder que há no seu espírito, junto com o Espírito Santo, através das vontades carnais. Mas eu quero declarar que a partir de hoje você vai aprender a andar no Espírito. E andar no Espírito é você encher as comportas do seu navio. O seu Espírito é como um navio grande, é como uma estrutura grande. O seu Espírito é algo grandioso. E o Espírito Santo vai começar a te encher hoje. Então, quais são esses containers? Quais são as comportas? Nosso espírito tem comportas. E nós precisamos dos containers para encher as comportas do nosso espírito. Isaías 11, no versículo 12. Antes de lermos, feche os seus olhos. Que você pensa que eu esqueci? Não esqueci. Imagine aí o maior navio. Isso, feche os seus olhos. E imagine o maior navio que você já viu. Seja em filme, seja ao vivo, né? Seja por um vídeo ou num documentário. Imaginou? Agora eu quero que você multiplique por 10 o tamanho desse navio. Ah, não consigo imaginar. Consegue sim, treina aí sua mente. Multiplicou por 10? É grande? Não é grande não, porque se fosse grande, você ia falar, é grande. Então é grande? Ok, é grandioso? Ok, esse é o seu espírito, ok? Agora pode abrir o olho, vai comigo em Isaías 11. Diz assim: brotará do tronco de Jessé, do rebento de Jessé, um renovo frutífero, e das suas raízes brotará. Essa é uma das versões, eu vou continuar lendo. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e inteligência, Espírito de conselho e de fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos teus ouvidos. Ok? Até aqui, eu quero que vocês prestem atenção. O profeta Isaías é um livro messiânico. É um livro que fala a respeito de Jesus. É um livro bem profético. Isaías tem 60 capítulos. Ou melhor, 66 capítulos. A Bíblia, se você for ver, também contém 66 livros. Então, o livro de Isaías é um livro profético. E no livro de Isaías contém toda a revelação da Bíblia. Ok? Então é um livro muito messiânico, porque Isaías trouxe a revelação de quem Jesus era. E aqui Isaías diz que do tronco de Jessé, quem era Jessé? Glória a Deus, vocês estão lendo a Bíblia. Então do tronco de Jessé, que era pai de Davi, nasceria um renovo, frutificaria algo novo. E nós aprendemos que Jesus, ele veio da linhagem de Davi. Jesus veio da linhagem de Davi. Então aqui Isaías estava falando sobre a figura de Jesus. Mas aí ele começa a dizer algo, que repousaria sobre ele quem? Sobre Jesus, o Espírito do Senhor. Diga comigo, Espírito do Senhor. Diga comigo, Espírito de sabedoria e inteligência. Diga comigo, Espírito de conselho e fortaleza. Diga comigo, Espírito de conhecimento e temor do Senhor.
Aqui nós vemos uma manifestação de 7 seres espirituais. Só que não são 7 seres espirituais de forma individual. Se você for em Apocalipse, eu não vou entrar aqui, depois na trilha vocês vão aprender mais sobre isso. Se vocês forem ler em Apocalipse, no trono de Deus há uma manifestação que João disse que era a manifestação dos 7 Espíritos de Deus. Só que no original não fala que eram 7 Espíritos, mas sim que era um Espírito que tinha 7 manifestações. Lembre-se que o Espírito Santo, ele é uma pessoa da Trindade. Nós já aprendemos que nós temos um único Deus, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Sim ou não? É um único Deus que se manifesta em 3, assim como a água. Quantos lembram disso na ministração passada? Da mesma forma, nós temos um único Espírito Santo que se manifesta em 7. Então nós temos aqui não 7 espíritos, nós temos 7 manifestações do Espírito Santo. O Espírito Santo na sua vida pode se manifestar de 7 formas. Então o Espírito Santo pode encher o seu navio de 7 formas diferentes. E hoje o Espírito Santo vai começar a encher as comportas da sua estrutura espiritual com o Espírito do Senhor, com o Espírito de sabedoria e inteligência, com o Espírito de conselho e fortaleza, com o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Se você crê, se expresse aí. Então, quando nós vemos a manifestação do Espírito de Deus, do Espírito do Senhor, do Espírito de sabedoria, do Espírito de conselho, do Espírito de fortaleza, do Espírito de temor do Senhor, do Espírito de Deus, nós estamos falando de quem? Do Espírito Santo, que está se manifestando dessa forma. Ah, tá difícil de entender. Quando você precisa de força no seu dia a dia, o Espírito Santo vai liberar um container do Espírito de fortaleza para preencher a comporta e te trazer ousadia, coragem, intrepidez e força. Quando você precisa de uma sabedoria para você tomar as decisões, o Espírito Santo, se você buscar, tá? Se você pedir, Jesus disse, pede e o Pai vai liberar do Espírito Santo. Quando você pede por sabedoria, o Espírito Santo libera o contém no seu navio de sabedoria. E vem a sabedoria do alto, a sabedoria divina para você tomar as decisões. Quando você precisa estabelecer um governo, quando você precisa se posicionar e você pede para ser cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo, ele enche a comporta do teu espírito, liberando uma manifestação do Espírito do Senhor. Então, eu quero que você imagine algo comigo. Pode deixar essa imagem aí, ok? Quantos aqui já viram aquela máquina de refrigerante? Tem, né, nesses fast food, tem essas máquinas de refrigerante, né? Aí tem os refrigerantes lá, você coloca o copo, aperta a máquina, sim ou não? E aí sai o refrigerante. É uma máquina de refrigerante. Assim também é a manifestação do Espírito Santo. O Espírito Santo é como aquela máquina. Ele contém todos os tipos de refrigerante. Refrigerante, chá, né? Que tem, eu acho, também. E tem a outra coisa, água, sei lá. Né? Refrigerante, chá e água. Então, tem vários tipos de refrigerante. Qual que tem lá? Pepsi, Coca-Cola, Fanta, Sprite, são vários, né? Então você vai chegar lá com o seu copo e você vai colocar o seu copo no refrigerante que você deseja, sim ou não? Então se você deseja aquela coisa nociva, né, que é o refrigerante, você deseja lá, você aperta lá no que você quer. O que você quer, Cláudio? Coca, Fanta... O que você quer? Coca, tá. Então colocou Coca lá. E aí, liberou o quê? A Coca. E o Cláudio foi embora. O Gestefane chegou com um copinho dele. O Gestefane não quis Coca. O Gestefane quis chá.
Então ele colocou, porque ele é esposo da Laís. Então ele colocou lá o chá sem açúcar. Né, Jess? Isso aí. O chá sem açúcar. Ele apertou lá e saiu coca. Saiu o quê? Porque ele queria o quê? Ok. Jesus disse: se o Pai, bondoso do jeito que Ele é, está esperando você pedir, buscar e bater. Nós, sendo maus, nós damos o que queremos para os nossos filhos. O Pai também dá o que você pedir a Ele. Dá o Espírito Santo. Então, se você está precisando de temor do Senhor, você vai chegar lá e falar: Pai, enche-me do Teu Espírito Santo, eu preciso do Teu temor. E o refrigerante vem, o temor do Senhor vem sobre a sua vida e preenche a comporta do seu navio. Então aí você vai sendo cheio do pleroma, cheio da plenitude de Deus. Para quê? Para você atravessar oceanos sem ser abalado. Para você atravessar por tempestades sem ser abalado. Para você ir em direção à sua rota de destino sem perder a noção e sem perder a direção. Isso vai acontecer com você hoje. Eu estou dizendo que isso vai acontecer com você hoje. Então fique de pé aí no seu lugar. Porque o que você precisa? Espírito do Senhor? Espírito de sabedoria e inteligência? Espírito de conselho e de fortaleza? Espírito de conhecimento ou temor do Senhor? São 7 manifestações do Espírito Santo. E olha como que Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Te amo, Pai, eu te amo. Quando ele revelou o plano do reino dele para Moisés no tabernáculo, ele falou: olha, você vai construir também um símbolo. E esse símbolo vai representar a luz, vai iluminar, vai representar a manifestação da luz. E esse símbolo é a representação do Espírito Santo. Traga para mim, por favor. E esse símbolo, biblicamente falando, é a menorá. A menorá era a lâmpada que iluminava o tabernáculo, a parte ali do lugar santo, porque não tinha luz. Pode colocar, Gugu, por favor. O Gugu está namorando, gente. Só para descontrair. Quem está aqui, diga eu. Então, eles fizeram um elemento que era como uma lâmpada que iluminava toda aquela parte do lugar santo. Iluminava, diga comigo, iluminar. A palavra de Deus diz em Provérbios que o nosso espírito é a lâmpada do Senhor. Então, é como se você tivesse essa menorá no seu espírito. Só que essa menorá, quando Deus disse, ela deveria ser composta por 7 candelabros. Veja que é a manifestação do Espírito sétuplo ou dos 7 Espíritos de Deus. Então, Espírito do Senhor, que essa aqui é chamada da lâmpada servidora ou da lâmpada chamar. Quando eles acendiam essa lâmpada, dessa lâmpada havia provisão para todas as demais lâmpadas. Então, eles não acendiam daqui para lá, nem de lá para cá. Eles acendiam no meio, porque era a lâmpada servidora. E dessa lâmpada servidora, isso gerava iluminação para as demais lâmpadas. Então, Isaías profetizou e disse: virá sobre ele o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor é o Espírito que faz você governar. O Espírito do Senhor é o Espírito que todos nós precisamos buscar, porque é o Espírito que vai prover luz para todas as áreas da nossa vida. Então, a manifestação do Espírito do Senhor faz você governar. Levante as suas mãos, eu estou profetizando sobre você. Eu declaro nessa hora que assim como Jesus soprou sobre os seus discípulos e disse: recebam do Espírito Santo, nessa hora eu sopro sobre você, discípulo de Jesus, e eu declaro: receba do Espírito do Senhor.
Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor vai fazer você ter autoridade para governar as áreas da sua vida. Eu declaro que você vai ter autoridade para governar sobre todas as áreas da sua vida. A manifestação do governo do Senhor virá sobre você em nome de Jesus. O governo, o domínio, a regência, o posicionamento, a influência do Senhor na sua vida vem através da manifestação do Espírito do Senhor. Mas diz também que virá sobre ele espírito de sabedoria e espírito de inteligência. Veja como estão conectados: espírito de sabedoria, espírito de inteligência. O espírito de sabedoria nada mais é do que uma manifestação do Espírito Santo, que faz você saber como, quando, onde, o que e o porquê você deve fazer determinadas coisas. Então, o espírito de sabedoria vai te ajudar a você tomar as decisões. Vai fazer você saber como você vai tomar essa decisão, quando você vai tomar essa decisão, o que ou qual decisão você vai tomar, com quem você vai aplicar essa decisão tomada. Isso vem através do espírito de sabedoria. Levante suas mãos. Eu declaro sobre o seu espírito nessa hora, assim como Jesus soprou sobre os seus discípulos e disse: recebei do Espírito Santo. Eu declaro nessa hora que você receba do espírito de sabedoria. Ela encha a comporta do seu espírito, fazendo você saber o como, o quando, o onde e o que de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Receba! Agora, veja, espírito de sabedoria e espírito de inteligência. Diga comigo, inteligência. Primeiro eu já quero falar que você não é burro. Essa sentença que foi liberada sobre você, de que você é uma pessoa burra, uma pessoa ignorante, uma pessoa tola, é cancelada nessa hora, porque você é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Agora, o espírito de inteligência caminha com o espírito de sabedoria. E o espírito de inteligência é o espírito que vai fazer você descobrir a sua verdadeira identidade. E vai fazer você descobrir o propósito de Deus na sua vida. Levante as suas mãos. Eu profetizo nessa hora que você receba aí onde você está a manifestação do espírito de inteligência. Howard Gardner disse e liberou uma teoria das inteligências múltiplas, que haveria vários tipos de inteligência de acordo com a capacidade. Mas eu quero dizer que mais do que uma teoria de inteligências múltiplas, você tem a manifestação do espírito de inteligência. E o espírito de inteligência vem fazer você descobrir o seu propósito em Deus. Vem fazer você descobrir a sua vocação. Eu declaro que seja desperto sobre você a inteligência naturalista, linguística, lógico-matemática, interpessoal, corporal, sinestésica, musical, existencial, visual, espacial, interpessoal, mas cheio da manifestação do espírito de inteligência. Vem inteligência sobre a sua vida, e uma inteligência sobrenatural. Recebam agora em nome de Jesus. Oh, eu sinto o poder do Espírito Santo. Eu sinto o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo está quebrando estruturas. O diabo quis distorcer a sua identidade. O diabo quis diminuir a sua autoimagem, a sua autoestima. Mas o seu Espírito é grandioso. E você é cheio nessa hora da comporta, do container do Espírito de inteligência. Diz Espírito do Senhor, espírito de sabedoria e inteligência. Aí diz espírito de conselho e de poder, ou espírito de conselho e de fortaleza. Deixa eu te dizer algo. O espírito de conselho vem liberar sobre você um tempo de restauração na sua vida. O conselho do Senhor, preste atenção no que eu vou te dizer.
O conselho do Senhor vem sobre você para você entender o plano original de Deus e receber as estratégias divinas, as estratégias sobrenaturais. Então o conselho do Senhor libera prudência sobre você, libera restauração sobre as áreas que estavam feridas, libera refrigério da parte do Senhor. Por isso levante as suas mãos. Se você tem as línguas do Espírito, comece aí a potencializar o seu espírito. E eu nessa hora, na autoridade do nome de Jesus, tomo a palavra de Jesus e digo que vocês recebam do Espírito de conselho, Espírito que venha trazer restauração, que toda dúvida, que toda direção que vocês precisam do Espírito Santo venha através do Espírito de conselho na sua vida. Receba agora, enchendo a comporta do teu Espírito, em nome de Jesus. Mas também fala do Espírito de fortaleza. Diga comigo, fortaleza. O espírito de fortaleza enche a comporta do teu espírito. É o container que vai trazer coragem, vai trazer ousadia, vai trazer vigor, vai trazer força, vai trazer poder, vai trazer bravura, vai fazer com que você tenha capacidade de manifestar o poder sobrenatural de Deus. Toda vez que você manifesta o poder sobrenatural de Deus, o espírito de fortaleza está caminhando lado a lado com você. Eu não sei se pessoas já falaram isso para você, mas constantemente eu recebo mensagens onde as pessoas falam: eu me impressiono com a força que você carrega. E eu respondo para essas pessoas: não é minha força, é a força de Deus em mim. Eu sei que não sou eu, por mim mesmo eu não tenho essa força, mas o espírito de fortaleza, ele está sobre mim e ele está sobre você também. Então se você se sente cansado, desanimado, abatido, fracassado, com sono letárgico, se você se sente pesado, eu libero nessa hora sobre o seu espírito, a comporta seja cheia do espírito de fortaleza sobre você. Bravura, ousadia, coragem, intrepidez, poder venha se manifestar sobre você agora, em nome de Jesus. Quando você tem o espírito de fortaleza, algo acontece com você. Você muda a sua postura. Você vê algo? Pessoas que estão com a baixa do container na comporta do espírito de fortaleza, a postura delas muda. Elas ficam mais sobrecarregadas. O rosto fica mais escuro. A cara de cansado e abatido se manifesta, sim ou não? Isso vai mudar na sua vida. Você vai ser uma pessoa alegre. Você vai chegar amanhã no seu local de trabalho e as pessoas vão falar: como que você está renovado? Você está lindo, você está linda, você está diferente. Você está agora com uma postura nova. Você está fortalecido, rejuvenescido. E você vai dizer: o espírito de fortaleza sobre mim. É o espírito de fortaleza sobre mim. A manifestação do Espírito Santo. Mas diz também: espírito de conhecimento e temor do Senhor. Diga comigo: conhecimento e temor do Senhor. O espírito de conhecimento não é informação. Olhe para mim. Ter conhecimento dentro da cultura judaica não é você encher sua cabeça de informação. O conhecimento para os judeus é como luz, é revelação, é discernimento. Então o espírito de conhecimento, quando ele vem encher o seu espírito, ele te traz revelação, ele te traz luz, ele te traz discernimento da parte do Senhor. Então não adianta nada você se encher de conhecimento, de informação, conhecimento natural, se você não é cheio do espírito de conhecimento. Isso não serve para nada. Mas quando você tem revelação, diga comigo: revelação.
espiritual, revelação profética, veja, automaticamente você vai ter temor do Senhor. Automaticamente o espírito de conhecimento ativa o temor do Senhor sobre a sua vida. Por quê? Porque você está recebendo revelação. Levante as suas mãos. Toda informação que fez você ter um cabeção, que fez você se encher de informação, mas não ter nenhuma aplicação na sua vida, nessa hora, todo espírito de Grécia, todo espírito humanista, que fez você aprender várias coisas, mas não ter nenhuma aplicação prática na sua vida, é quebrado nessa hora. E eu falo ao seu espírito, nessa hora, receba o espírito de conhecimento. As comportas do teu espírito se encha do espírito de conhecimento. Agora, revelação da palavra de Deus, revelação profética, revelação do teu futuro, discernimento espiritual, perspectiva profética, consciência profética, que venha trazer revelação da palavra do Senhor. Em nome de Jesus, seja liberado pelo espírito de conhecimento agora, em nome de Jesus. Receba! E a palavra de Deus diz que vem espírito de temor do Senhor. Diga comigo, temor do Senhor. O espírito do temor do Senhor enche as comportas do nosso espírito e faz com que a gente venha a aborrecer o que Deus aborrece e amar o que Deus ama. O temor do Senhor faz você entender os juízos do Senhor. Deixa eu te dizer algo. Muitas pessoas falam a respeito dos juízos do Senhor, mas se você for ler Salmos, você vai ver que Davi diz: os seus juízos são bons, os seus juízos são eternos. Como assim o juízo de Deus é bom? Como assim o juízo de Deus é eterno? Como assim o juízo de Deus me livra? Como assim, se é juízo da parte de Deus? Deixa eu te dizer algo. Deus te ama tanto que faz com que o seu juízo liberado sobre você te livre de você ser destruído. Os juízos de Deus é uma manifestação da bondade de Deus para que você e eu não sejamos destruídos. Então o juízo de Deus não vem para te destruir, porque tem muitas vezes que nós ouvimos isso, talvez você já tenha ouvido isso: o juízo de Deus está vindo sobre você. Quantos já ouviram isso? Só que o juízo de Deus, quando vem sobre nós, não vem para nos destruir, vem para nos livrar da destruição. O juízo de Deus vem para fazer você ter ódio do pecado. O juízo de Deus faz você entender e aborrecer o que Deus aborrece. O juízo de Deus faz você amar tanto a Deus, que você deixa de ser um homem natural e começa a ser um homem espiritual. Você deixa de ser uma mulher natural e começa a ser uma mulher espiritual. Então o juízo de Deus, Bill Johnson fala muito bem sobre isso. Ele diz que não vem para a nossa destruição, mas vem para nos livrar da destruição das trevas. O juízo de Deus nada mais é do que o alinhamento, o prumo da parte do Senhor, para que a gente não venha a ser consumido. Então por isso que quando você tem essa revelação, conhecimento, espírito de conhecimento, você entende que todas as vezes que você erra, Deus libera o juízo para dizer: olha aqui, não vá por esse caminho, eu preciso te alinhar na rota do seu destino para que você não venha a ser desgarrado. E as pessoas que têm o temor do Senhor, cada vez mais elas se afastam das trevas e elas caminham em direção à luz. Elas caminham em direção à presença. Por quê? Porque o Espírito do Senhor, o Espírito do temor do Senhor enche a comporta e faz com que a gente não venha entristecer o Espírito Santo. Eu não quero entristecer o Espírito Santo. Quantos aqui querem alegrar o Espírito Santo? Eu não quero entristecer o Espírito Santo. Sabe como nós entristecemos o Espírito Santo? Quando nós perdemos o temor.
Então o espírito de temor é o que vai encher a sua comporta e vai fazer você trazer alegria para o Espírito Santo. Levante as suas mãos, porque por muito tempo você tem andado sem temor a Deus. Por muito tempo você tem andado na desgraça com a desculpa de que Deus libera sobre você a graça. Só que você prefere andar na desgraça que o diabo tem apresentado na sua vida. Mas hoje eu falo ao teu espírito. Eu falo ao teu espírito, seja cheio. Seja cheio. As comportas do teu espírito, enche o teu espírito nessa hora de temor do Senhor. Comece a te alinhar. Comece a trazer respeito, reverência, temor à presença do Senhor. Você começa a se comportar de forma diferente na presença do Senhor. A glória do Senhor começa a te constranger, começa a te modelar. A presença do Senhor começa a modelar a sua vida, e a manifestação do espírito do temor do Senhor alinha o seu espírito para você não andar em veredas distorcidas, para você não andar em caminhos distorcidos, mas para você andar em caminhos retos, em caminhos justos, em caminhos de retidão. Eu declaro nessa hora que o Espírito do Senhor, o Espírito do temor do Senhor venha sobre você e faça aborrecer, que você tenha nojo dos vícios do pecado, nojo de caminhar no pecado, nojo dos comportamentos pecaminosos, que você tenha nojo da prática pecaminosa, que você tenha nojo de viver uma vida medíocre, que você tenha nojo de viver uma vida escassa, que você tenha nojo de viver uma vida doente, mas que você comece a amar a liberdade, amar a presença do Senhor e se encher da glória dele sobre a sua vida. Oh, Espírito do Senhor, venha. Espírito do Senhor, venha sobre você. Espírito de sabedoria, espírito de inteligência, espírito de conselho, espírito de fortaleza, espírito de conhecimento e espírito do temor do Senhor seja liberado sobre você agora. Levante as suas mãos, feche os seus olhos. O que está acontecendo nesse exato momento foi a experiência que Zacarias teve. E aí, com seus olhos fechados, eu quero que a sua visão espiritual se abra nessa hora. A palavra de Deus diz em Zacarias 4: tomou o anjo que falava comigo e me despertou. Eu declaro um despertar do teu espírito nessa hora, em nome de Jesus. Como há um homem que é despertado do seu sono, eu digo que todo sono da religiosidade saia do seu espírito nessa hora, e o Espírito Santo te desperte para dimensões espirituais. E o anjo do Senhor me perguntou: o que vês? E respondi: olho, e eis um candelabro todo de ouro, um vaso de azeite em cima, com suas 7 lâmpadas e os seus 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas, e estão em cima do candelabro, e junto a este 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à esquerda. Em nome de Jesus, eu declaro que a sua visão espiritual se abra sobre o candelabro espiritual. A palavra de Deus diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Então você é um candelabro no mundo espiritual. E no mundo espiritual, você como um candelabro, seu espírito como um candelabro. A visão que Zacarias teve era que sobre esse candelabro, sobre você, havia 2 tubos de ouro que derramavam azeite como ouro. Diga comigo: azeite como ouro. Com seus olhos fechados, eu declaro que nessa hora seja derramado sobre você azeite dourado da parte do Senhor. Azeite de ouro seja derramado sobre a sua cabeça nessa hora. Diz que tinham 2 tubos, 2 vasos de azeite em cima do candelabro, com as 7 lâmpadas sendo derramado. Azeite como ouro é derramado sobre você, quebrando a escravidão, quebrando a escassez, quebrando da sua vida as maldições geracionais.
Então eu perguntei ao anjo que falava comigo: meu Senhor, o que é isso? E respondeu-me o anjo: não sabes o que é isso? E eu respondi: não sei, meu Senhor. E ele me disse: essa é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não é por força nem pelo poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Ah, que eu me arrepio toda nessa hora. Porque não vai ser pela sua competência, não vai ser pela sua força, não vai ser pela sua habilidade que você vai fazer esse navio grande atravessar os oceanos, mas será pela manifestação do Espírito Santo, enchendo as comportas do teu espírito. Será pela manifestação do Espírito do Senhor na sua vida, do Espírito de sabedoria, do Espírito de entendimento, do Espírito de conselho, do Espírito de fortaleza, do Espírito de conhecimento e do Espírito de temor do Senhor. Azeite como ouro é derramado sobre a sua vida. Azeite como ouro é derramado sobre a sua vida. E Zacarias continuou vendo, e o Senhor continuou dizendo para ele: para quem despreza o dia dos humildes começos, se alegrará vendo prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem sobre toda a terra. Eu quero dizer algo: não despreze os pequenos começos que Deus está colocando sobre a sua vida. Não despreze, porque os olhos do Senhor, que é a manifestação do Espírito Santo, que é a manifestação dos 7 Espíritos, ou do Espírito Cétuplo de Deus, está sobre você. E todos hão de ver, todos hão de ver o azeite dourado sendo derramado sobre a sua vida. Você é o candelabro do Senhor, e vem sobre você azeite dourado. Eu declaro nessa hora sobre a sua vida que o azeite dourado, o azeite de ouro, que quebra a escassez, que anula a pobreza, que anula a miséria, o azeite de ouro que faz você começar a desfrutar a abundância. O azeite de ouro, ele abre a porta para você acessar um tempo de colheita. Eu disse e vou repetir, porque nós estamos na estação de Pentecostes. Pentecostes é a festa das colheitas. E porque a colheita está ligada ao Espírito Santo? Porque não há colheita sem Espírito Santo. O azeite precisa ser derramado para que o ouro seja liberado sobre a sua vida. Levante as suas mãos, porque eu quero liberar uma palavra profética que veio agora ao meu espírito. As riquezas das nações serão entregues para você. O ouro, a prata, as pedras preciosas, os tesouros escondidos serão liberados sobre vocês nessa nova estação, porque há um azeite. O azeite de ouro é jorrado agora sobre a sua cabeça. Eu sinto no meu espírito que tem gente que começa a sentir como um calor sobre a sua cabeça. É o azeite de ouro sendo derramado sobre você nessa hora, fazendo com que você venha a ser preparado, venha a ser cheio, venha a ser iluminado para manifestar a abundância do Senhor. E deixa eu te dizer algo. A palavra profética do Senhor em Zacarias, que é um livro muito profético, diz que depois disso tudo, cada um, diga comigo, cada um, diga mais uma vez, cada um, naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um convidará o seu próximo debaixo da vide e debaixo da figueira. Deixa eu te dizer algo. Naquele dia, nesse dia de hoje, a partir de hoje, quando o azeite é derramado sobre você, todos, cada um, isso não vai afetar apenas um ou dois, isso vai afetar toda a casa alinhada. Cada um se sentará debaixo da sua videira e da sua figueira, convidará outras pessoas para desfrutarem das
da prosperidade, da frutificação que o Senhor tem. Deixa eu te dizer algo. Você não vai sentar debaixo da videira e figueira de outro. Você vai sentar debaixo da sua figueira, da sua videira. Você vai sentar debaixo daquilo que o Espírito Santo liberar sobre você. E outras pessoas que virão e se assentarão. Você vai parar de tomar emprestado e você vai começar a emprestar a muitos. Você vai começar a convocar as pessoas para sentarem debaixo da sombra da sua árvore, porque sua árvore será frondosa, será frutífera, será grande, ela será enorme, ela cuidará de muitas pessoas. É isso que o Senhor está fazendo com você hoje. O seu navio alimentará portos de muitas nações. O navio, o seu espírito trará suprimento para muitas pessoas, para regiões, para nações, porque você está cheio do Espírito Santo.